uma pastora picareta da Igreja Batista da Lagoinha, estava fazendo uma coação moral no pai da Jennifer após a morte da mãe da Jennifer, porque essa pastora queria arrancar dinheiro dele para fazer a divisão do imóvel. A Jennifer falou, eu não quero dividir, eu quero deixar tudo pro meu pai. E elas começaram a criar a história que eu ia incentivar a Jennifer a tomar o imóvel, jogar ele na rua. Começaram a inventar um monte de baboseira para criar uma briga entre a Jennifer e o pai para dividir o imóvel. Por quê? Existe na Igreja Batista da Lagoinha uma coisa que chama Ministério dos Idosos, que fica urubuzando quem tá morrendo para tomar o patrimônio. E eles têm um ministério com advogados. E esse Ministério dos Idosos, ele fica mais ou menos assim, vigiando a pessoa. A pessoa ficou doente, morreu, aí já chega o Ministério dos Idosos ali para quem sobreviveu, para poder fazer partilha de bens, etc, etc, e botar a mão no dinheiro. Então, essa pessoa começou a criar uma briga entre a Jennifer e o pai dela por causa de um imóvel que a Jennifer virou e falou assim, mas eu não quero esse imóvel, eu quero deixar aí, Léo, pai. Deixa eu contar só essa partezinha. Liguei para a igreja, estou conversando, procurei o pastor que coordena esse processo lá, o ministério, que eles têm de advogados, que são mais de 300 advogados voluntários dentro da igreja para atender pessoas lá dentro. Eles se dizem voluntários, né? Porque na experiência que eu tive, essa pessoa iria cobrar por fora. Então não era um voluntário, ela se falava voluntária, se apresentou também como pastora da Igreja Batista da Lagoinha, e não me falou sobrenome, não me falou nada, criou um tumulto, na ligação desligou o telefone na minha cara e falou pro meu pai um monte de coisa que meu pai ficou nervoso. Como se eu estivesse querendo enganar meu pai, deixar meu pai na rua, criou toda uma história, toda uma situação constrangedora nesse nível. Aí a pastora, eu liguei, tô conversando com esse pastor, na hora que eu começo a explicar, ele sabia quem era essa pessoa, ele tinha todos os dados dessa pessoa, ele conhece essa pessoa, tem um escritório, inclusive, dentro da igreja, a igreja tem várias casas, e esse pastor virou para mim e falou assim, mas irmã, você tá julgando? Eu falei, pastor, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a gente vê a realidade da situação, o que as pessoas estão fazendo, usando a igreja, usando a fragilidade dos outros, usando o emocional dos outros, e aí vem com esse discurso de não julgue para não ser julgado, ele já está errado. Ele já é um discurso de manipulação, é para te calar. Na hora que eu virei para ele e falei, olha, o que aconteceu é um crime, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não me venha falar de religião, porque eu estou te informando que tem pessoas de má fé usando o nome da igreja, mas se você quer que seja assim, então a gente se vê na justiça, não tem problema, eu faço um boletim de ocorrência aí e sigo em frente aí com esse processo. Ele ficou com medo e logo essa pessoa, veio todos os dados dessa pessoa para mim, sabe? Aí nós descobrimos quem que estava manipulando e toda a história por trás. Mas enfim, então esse papo de não julgue para não ser julgado uma estratégia para te calar. E outro papo, você não acredita em Deus? Na hora que você fala qualquer coisinha desse tamanho, mas você ora, você não acredita em Deus? A pessoa já te coloca como um descrente, sendo que a crença não tem nada a ver, a sua fé não tem nada a ver com uma situação real que nós estamos lidando com pessoas, né? São pessoas. E tem pessoas que têm realmente má fé, que são perfil psicopata. Sim, a igreja está cheia de psicopatas. Isso daí é muito comum dentro das igrejas. Pessoas que querem manipular, que querem usar ali para ganhar dinheiro. Que não é só errado. Pastor, não. Não é só pastor, não. A Igreja Batista da Lagoinha, as pessoas vão para exibir carro, exibir roupa nova. Eu falo isso porque eu fui criada ali dentro. Então eu conheço aquele ambiente. Eu sei qual que é o ambiente. Mas também já fui em outras igrejas, eu também já vi cultos em outros lugares. Gosto da igreja que só repete a mesma coisa e vai mudando ali um pouco da doutrina, um pouco, mas repete, é claro, são pessoas, e geralmente pessoas que procuram se estabelecer dentro de uma igreja são pessoas que são problemáticas já normalmente fora. São pessoas que não são aceitas em outros grupos, né? Ou são pessoas extremamente carentes que precisam daquele ambiente para elas se alimentarem ali de amizade, enfim. Então, são pessoas naturalmente problemáticas, né? Se as pessoas realmente entendessem qual que é a mensagem de Deus, né? Que Jesus veio para falar, que é para você ser livre, né? Para você se jogar,
Se elas se entendessem essa mensagem, elas iam para a igreja, se curavam e iam embora, igual hospital, a mesma coisa. Você não mora dentro de um hospital, você não depende de um hospital, a não ser que você tenha uma doença muito grave que você precisa ir muito ali, né? Fora isso, não, você vai, faz o seu tratamento e vai embora viver a sua vida tranquilamente e tudo mais. Então, igreja é um lugar que foi criado hoje, nessa estrutura, para manter pessoas ali dentro doentes. Então, essas pessoas, elas são doentes psicologicamente. É muito difícil, assim, você pode até ficar com raiva de mim, Welson, de falar isso, mas é muito difícil você ver pessoas ali dentro, pela estrutura de discurso que eles montam dentro da igreja, é uma coisa assim, eles falam, você é livre, vai para fora, mas você é pecador, então você vai no outro culto que eles te jogam para baixo, que eles te fazem chorar, sabe, faz toda aquela lavagem na sua cabeça que você é mau, você sai triste. Né? Eu ia na igreja do pastor Pedro lá em Londres, eu chegava feliz e saía triste. Colocar a culpa, você tem que pagar e continuar. Eu chegava feliz e saía do culto triste. Então é assim, eu chegava bem feliz, livre e tal, e eu ouvia tanto, você é pecador, você é isso, você é aquilo, você é um povo, que eu saía triste. Entendeu? E tem culto que não, tem culto que o pastor joga a pessoa pra cima, pra quê? Pra empolgar, pra pessoa dar dinheiro. Também tem isso, pra pessoa trabalhar de graça ali dentro. Então tem todo um processo, cada culto, cada palestrante, cada pastor, cada pessoa, cada louvor, cada música é pra te estimular de uma certa forma ali dentro, né? E na maioria das vezes que eu vejo é isso, é um morde e assopra, digamos assim. Te coloca pra baixo, te põe pra cima. Te coloca para baixo, te põe para cima. E você fica dependente emocionalmente daquele círculo de pessoas, daquele círculo vicioso. Então, a gente não generaliza. Se você é um pouquinho inteligente assim, você vai entender que a gente não está generalizando todas as pessoas. Tem pessoas que estão ali porque elas são dependentes emocionalmente. Elas precisam daquele ambiente para se alimentar e continuar naquele ambiente. Elas se sentem bem naquele ambiente ali. Mas não é generalizando. Tem pessoas que são realmente enganadas e elas são a estratégia de outras pessoas, né? E tem pessoas que não, que realmente estão ali de má fé para manipular, que sabem o que estão fazendo. Já ouvi várias vezes em reunião, olha, a gente está precisando levantar um dinheiro para viagem, então vamos fazer uma campanha tal. Não é errado, não é errado. Só que as pessoas não sabem, as pessoas acham que é fazer campanha para Deus, mas não é. Tem uma intenção ali por trás, o pastor está precisando de um dinheiro, então ele levanta fazendo uma campanha, ele não é claro com aquilo, com o objetivo que ele quer. Então é uma manipulação, né? E a pessoa que dá, ela dá numa fé que foi pregada aquilo. Outras pessoas já dão sabendo o que é. Não é verdade, Leonardo? Então é isso, eu acho que não fica chateado com a gente, não. Muitos anos de experiência aí dentro da igreja, muitos anos vendo vários perfis de pessoas, né? Estudando comportamento, né? Estudando comunicação. Então a gente já abre aí. O que eu te convido é para vir para cá e acompanhar o nosso processo, porque aos pouquinhos a gente vai falando assim, não só o que a gente pensa, não só o que a gente pensa, mas estudos, né, anos de estudos, tempos de prática, assim, de vivência, de observar. Então, assim, aproveita aí e tenta captar essa mensagem e não levar para o lado emocional, porque com certeza você deve ser da igreja e deve ter ficado chateado, né? Mas mesmo assim, continue na sua igreja, mas assim, com o olho aberto, observando tudo, né? Olhar crítico.